Olá, turma. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os comandos condicionais à linguagem C do CCS/C. São similares, na verdade idênticos, aos comandos condicionais à linguagem C. Para isso, novamente, a gente vai voltar o help dele. Vamos aqui na interrogação, content. A gente vem aqui em statement, certo? E a gente vai ver quais são eles. Então, basicamente, a gente tem o if, cuja estrutura é if, expressão, conteúdo. A gente pode ter ou não else, como é o caso desse exemplo aqui. Então, a gente tem o if x igual de comparação a 25, faça alguma coisa aqui, else, faça outra coisa. A gente também pode ter o while, da mesma forma, a gente tem enquanto, while uma condição for verdadeira, faça, put, say, faça alguma coisa. Então, são duas instruções que testam a condição e, no caso do if, se uma condição for satisfeita, ele faz uma coisa, se ela não for satisfeita, ela faz uma outra coisa. No caso do while, ele vai executar um determinado comando até que uma certa condição seja satisfeita, uma verdade exista aqui. A mesma estrutura a gente pode ter para um do while, certo? Então, tem um do, o que deve ser executado, ou do de faça o que? Put say alguma coisa aqui. Por quanto tempo? Enquanto essa estrutura aqui não for verdade. Enquanto não houver uma verdade aqui, ele vai executar esse comando. Que é esse códigozinho aqui. Qual a diferença entre o while e o do while? A diferença é simplesmente que na estrutura do while eu testo, caso não seja verdade, eu executo. No do while eu sempre vou executar esse comando aqui, e depois de executar esse comando eu vou testar. Então, uma delas ele testa antes de executar o conteúdo, a outra ele executa o conteúdo e depois testa. É a única diferença entre essas duas estruturas, o while e o do while. Uma quarta estrutura é o for, que é isso aqui. Ou for ou enquanto, no caso aqui, i igual a 1, eu crio uma variável, enquanto essa condição seja satisfeita, i menor do que 10, por exemplo, mais i ou i mais dá no mesmo, ou seja, eu estou incrementando essa variável, e enquanto essa condição aqui i menor do que 10 não for satisfeita, eu executo o conteúdo do for. E uma quinta estrutura é o switch, que basicamente sua estrutura é switch, uma determinada expressão, certo? Normalmente um inteiro, uma variável, um byte. Então, enquanto ou switch um certo comando, caso esse comando seja igual a 0, eu executo essa linha de código, esse conteúdo e quebro a continuidade do switch. Caso ele seja igual a 1, eu executo esse comando e quebro. Caso nenhuma das condições anteriores seja satisfeita, por padrão, ele executa esse comando e também eu tenho um break aqui para quebrar a continuidade dos testes. A gente tem as estruturas de return, goto, label, break, continue, expression, que não são muito usuais. Basicamente para a gente, o que a gente vai utilizar são essas 5 aqui anteriores. Então vamos tentar fazer um programinha para utilizar cada uma dessas condições. Então, para rodar esse exemplo, basicamente a gente montei um circuito aqui bem simples. Ele é composto por dois botões do tipo sem retenção, um LED e as alimentações. Os botões são alimentados aqui, o LED vai para o terra e um PIC 16F628A. A gente vai voltar agora para o CCS para desenvolver o código. Então, como todo código, a gente vai começar definindo qual é o meu controlador, como include 16F628A.h, as fuses, vou botar subante HS,
no watchdog timer, e só é suficiente. No mcrl lr. Aqui a gente vai botar int rc.io, int rc.io, porque a gente vai utilizar os pinos de pode ser que a gente precise utilizar os pinos do cristal com entrada e saída. Faltou um ponto e vírgula aqui, int rc_io. Vamos agora aos uses, use delay, coloque, vou assumir um cristal de 4 MHz, 4 RMzão. Vamos iniciar a função principal, void main, e vamos à função principal. Então vamos fazer o primeiro código para a função for. Então basicamente a gente vai ter duas teclas, uma eu vou chamar de acumulador e a outra eu vou chamar de enter, de entrada, certo? Então temos duas teclas ali, uma para mim vai ser o acumulador, outra vai ser a entrada. Bem, para esse primeiro código a gente vai simplesmente utilizar a função de for para fazer um LED piscar 10 vezes, certo? Então, aquele LED piscar 10 vezes do projeto. Então, vou fazer um for, criar uma variável em i igual a 10. Eu quero que ele pisque 10 vezes, então vou decrementar ele, fazer i maior que 0, enquanto i for maior do que 0, i menos menos. Então, pré-carrego i com 10, de que i é igual a 10. Enquanto ele for maior do que 0, eu decremento ele. Enquanto a condição de i maior que 0 for satisfeita, eu vou executar um código. Onde é que está esse código? Dentro desse parêntese aqui, dentro dessas chaves. Perdão. Então, dentro das chaves, como a gente já viu, a gente vai fazer um output toggle, output bit, output high, que foi um comando que a gente já utilizou. O LED está no pino, deixa eu checar aqui, então output high, pin A4, vou dar um delay underline ms 500 e output low, pin A4, delay ms 500. E é só compilar o código, vamos ver o que acontece. Compile, build. Peraí que houve um problema, eu não criei um outro projeto para esse código. Ele está dentro de um outro projeto. Então, deu problema porque esse nosso código não está dentro de um projeto. Eu já criei o projeto, ele já está aqui dentro do projeto. Agora é só compilar. Build. Opa, PIC 16F628. Escrevi errado aqui. Deu um errinho aqui. Ele está reclamando do nosso for. Deixa eu verificar o que foi que eu vi aqui. Sim, claro, a gente está usando a variável i aqui e ela não foi declarada previamente. Então vamos declarar int i, compilando. Pronto, temos como resultado um código executável. Então a gente vai voltar lá no Simul IDE para rodar esse código. Então estamos aqui de volta ao Simul IDE. Eu vou carregar o código, carregar a firma.
Então estou aqui na pasta, que eu salvei o código. Ele é o exemplo 2.x. 2.x tá aqui. Abrir. E vamos iniciar. Ah, faltou mais uma coisa. Eu preciso especificar qual é a frequência do cristal. Propriedades. O cristal de 4 MHz que a gente especificou. Que é de 4 MHz. 4 em emissão. Não funciona. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Simplesmente 4. Já está em MHz. Então vamos lá. Código rodando. Bem, depois de muito esforço para tentar descobrir porque não estava funcionando, descobri que o SimuIDEA não havia carregado o código do microcontrolador. Inclusive eu cheguei até a trocar da porta 4 para a porta 3, mas o problema persistiu. Na verdade faltava recarregar o código do firmware. Agora está funcionando. Então quando eu ligar ele vai piscar o LED por 10 vezes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou o código, deve parar de piscar. E é isso, basicamente a gente fez um for para que ele piscasse essas 10 vezes o pino na porta. Agora vamos fazer mais alguma coisa interessante com esses códigos. Parar aqui, voltar para o compilador. Vamos usar agora a rotina de while. Então voltei aqui para o compilador. Eu não vou jogar fora esse trecho do código, vou simplesmente salvá-lo, ou melhor, vou comentá-lo. Como eu posso usar duas barras para comentar uma linha, usar barra asterisco, e ele vai comentar até onde ele encontrar asterisco barra. Então comentei todo esse trecho do código. O que a gente vai fazer agora, a gente vai contar o número de pulsos no pino A1. Certo? Eu cheguei a trocar os pinos da porta também, então o pino de entrada agora é A1. Então ele vai contar 10 pulsos, quando houver o 10º pulso, ele acende o LED, tá bom? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer é enquanto while i, que vai ser a variável que a gente vai utilizar para salvar os pulsos, menor do que 10, eu vou fazer i é igual a i, eu vou pré-carregar lá no início, mas eu vou ler o estado da porta. Para ler o estado da porta, eu sei que a porta só responde, eu vou ler um bit da porta, o estado lógico de um bit da porta. Eu sei que ele só me responde com 0, 1. Não vou fazer assim não, vou fazer assim. Então, eu vou aproveitar e já fazer o if aqui também. Então, while if, eu vou ler o estado lógico de um bit da porta. If input bit pin. Então, vamos fazer um input na pino A1. Sim, input bit não, input apenas A1. Então, se esse retorno aqui, ou seja, se o pino for, o resultado for 1 verdadeiro, eu vou incrementar o contador, que é a variável i. I mais o mais. Será incrementada. Eu vou iniciar ela com 0, igual a 0. Então, eu vou ler o estado lógico da porta. Se ele for 0, nada acontece. Se ele for 1, eu incremento. Vamos rodar, eu já sei que vai dar um errinho nesse código. Então vamos lá, estamos aqui, vamos recarregar o código. Clicar, recarregar. Firmware. Então ele vai contar 10 pulsos nessa chave aqui, dessa chave aqui, que é meu, que eu associei ao botão C. Então está aqui alimentado o código. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim. Eu vou contar 10 pulsos, mas eu não associei nenhuma função lá no meu programa. Perdão, vamos voltar lá para o programa. Esse erro eu estava achando que ia correr não.
Então if, então while, enquanto não acontecer o 10º pulso. Assim que acontecer o 10º pulso, o que a gente vai fazer é output high, pin A3. Destaco que novamente esse programa não vai funcionar como a gente espera. Então vamos lá, recarregar novamente o código. Recarregar. Pronto, tá aqui. Está associado à variável C. E já foi. Será que aconteceu? De novo. E já foi. Ficou aceso. Então vamos voltar no código lá para analisar o que pode estar acontecendo. Então, voltando aqui ao código, que a gente tem um loop infinito e eu vou testar o estado do pino da porta. Ele está fazendo isso aqui várias vezes seguidas. O que acontece aqui isso aqui ocorre de maneira tão rápida que o tempo entre apertar e soltar a chave já é suficiente para ele incrementar 10 pulsos. Então o que a gente vai fazer é detectar o botão ter sido pressionado e vamos aguardar para que o botão seja solto para que qualquer outra coisa aconteça. Isso a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai fazer um loop, um outro while. Então enquanto input pin A1, ou seja, enquanto o estado do pino A1 for verdadeiro, ele vai ficar nesse loop infinito aqui. Ele vai ficar travado aqui, eu não vou rodar o loop principal, eu vou ficar preso nele aqui. Então vamos compilar e rodar esse código novamente. Então, recarregando o código. Recarregar. E agora vamos rodar. Rodando. Então C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não foi bem o que aconteceu, mas vamos tentar novamente aqui. Pode ter falhado algum. Opa, desliga. Pode ter falhado algum. Uma vez que eu pressionei, vou pressionar com mais calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu acho que está ocorrendo alguma falha na simulação aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E vamos entender o que foi que aconteceu aqui. Vamos voltar lá para o compilador. Então, vamos voltar para analisar esse código. Então, eu tenho um while i menor do que 10, if input, assim, se o valor do pino A1 for igual a 1, ou seja, verdadeiro, eu poderia fazer a mesma coisa que fazer isso aqui, ó, igual a 1, dá no mesmo, e mais, ou seja, eu incremento i. E depois eu tenho um while input pin A1, ou seja, eu leio de novo, enquanto o valor do pin A1 for verdadeiro, eu fico aqui preso. O problema é que tem um erro na forma da estrutura desse código. Eu estou fazendo um if e eu estou testando a porta.
Mas pode acontecer de que no momento em que eu pressionar a tecla, eu não esteja aqui. Eu esteja aqui, executando essa função. Mas essa função deve estar dentro da condição do if. Então, na verdade, meu if tem que ficar com chaves. O while vai dentro do if. Então, uma vez que eu entrei nesse if, eu tenho que esperar que a tecla seja solta. E agora vai funcionar. Recarregar o código. Rodar. Então vamos lá, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E acender o LED. É isso. Então tem que ter muito cuidado com a lógica do código, né? Agora vamos fazer esse mesmo código, agora vamos escrever o do while. Vamos só substituir um código, o loop principal do while por do while. Então vamos voltar lá no Pixel. Então eu poderia fazer simplesmente do while, pegando essa linha daqui, jogando aqui para baixo. Então, while i menor do que 10, e vamos rodar. Oh, faltou um ponto e vírgula aqui, perdão. Recarregar o código. Iniciar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, funcionou. Então é isso. Do while já estão funcionando. Agora a gente vai fazer um teste de exemplo, um teste para utilizando a função switch case. Basicamente eu vou fazer um loop de algumas dezenas de vezes. E dentro desse loop eu vou contar o número de vezes que eu vou apertar um certo botão. Se for uma, ele aciona uma vez. Se for duas, ele aciona duas vezes. E assim por diante. Então eu vou fazer um loop do while. Eu vou manter essa mesma estrutura. Perdão, vou fazer um loop na verdade enquanto a tecla... Eu associei duas teclas. Enquanto a segunda tecla, uma tecla vai ser incremento, que é a C, e a outra O vai ser uma espécie de Enter. Enquanto a tecla O não for pressionada, eu vou ficar rodando esse loop. Então, while input pin está na A2, então enquanto a A2 não for pressionada, eu vou ficar rodando esse loop aqui e eu vou incrementando a variável i aqui, certo? E agora a gente vai para o switch. Então, switch quem? I, dois pontos. Switch i, abre chaves. Case, caso o i seja igual a 1, dois pontos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o LED piscar uma vez. Então eu já vou usar um outro comando aqui para eu vou usar o mesmo comando, output high pin A3 delay
ms 500. Então, faltou um ponto e vírgula aqui e faltou um ponto e vírgula aqui. Output low pin A3 e outro delay ms 500. Bem, quando for 1 eu vou piscar uma vez, quando for 2 eu vou piscar 2 vezes, quando for 3 eu vou piscar 3 vezes. Fica uma coisa meio repetitiva, então a gente vai criar uma função para fazer o LED piscar. Então vou ter que repetir essas 4 linhas aqui dezenas de vezes. Então a gente vai criar uma função, que a gente vai chamar ela e essa função vai fazer o LED piscar. E essa função eu vou chamar de pisca. Então vamos criar uma função pisca aqui no início do nosso código. Ah, tem um erro aqui, peraí. Switch, parênteses. E aqui uma função sem retorno, void pisca. O que é que vai ter dentro dessa função? Exatamente essa linha aqui. Ctrl X. Vou organizar um pouquinho o código aqui. Pronto. Então, case 1, eu vou chamar a função pisca. Uma vez, pisca. E um break para parar o switch case. Case 2. Vou chamar a função pisca 2 vezes. Vai piscar a primeira vez. Pisca. Piscar a segunda vez. E nem termina com break. No case 3. Pisca uma vez, pisca 2 vezes, então ponto e vírgula, pisca 3 vezes, break. Default. Default, ele não faz nada. A gente não precisa cadastrar nada para default. E para que esse loop se repita várias vezes, a gente vai colocar tudo isso aqui dentro de um loop infinito, while 1. Todo mundo dentro do loop. Eu consigo repetir esse código várias vezes. Pronto, organizadinho o código. Vamos compilar agora para ver se tem um erro. Sobrou um erro sim, aqui break, faltam 2 pontos aqui. Então estamos aqui, vamos recarregar o código, recarregar o firmware, iniciar o código, beleza? Então vamos lá, uma vez e passou direto. Vamos tentar entender o que foi que aconteceu. Então, if pinha1, incremento. Então, olhando o código aqui, então tem um do enquanto pinha2 igual 1, pinha2 igual a 1, mas pinha2 só é 1 quando eu pressiono. Então, enquanto pinha2 não for 1, eu tenho que executar esse código. Então, vamos lá, botar uma exclamação aqui. Isso é uma negação. Então,
Posso botar isso ou fazer assim, diferente, ou melhor, igual a 0. Vamos fazer assim. Enquanto o input PIN-A2 for igual a 0, ou seja, o botão não foi pressionado, eu vou ler o estado lógico da porta. Se ele for 1, eu incremento, aguardo o estado lógico voltar a 0 e fico esperando o A2 entrar. Vamos tentar agora. Voltando aqui para o seu IDE, vamos recarregar o firmware, rodar e vamos lá. 1, 2, Enter. Piscou 2 vezes. Agora eu vou piscar uma vez. 1, Enter. Piscou uma vez. 1 falhou. Ah, tem um problema. Não sei se vocês perceberam, mas a gente não resetou a variável acumulador i dentro do loop. Então, na verdade, ele está acumulando o valor anterior, da execução anterior. Vamos lá corrigir isso. Por isso que ele piscou dessa vez 3 vezes. Porque foram 2 da primeira rodada e 1 da segunda. Então, vamos voltar aqui. E dentro desse loop infinito, eu vou dizer que i é igual a 0. Compilo. Voltando lá ao SemuIDE. Vamos recarregar esse código. E colocar para rodar. Então eu tenho 1, 2, repetir a mesma sequência. Entra, 1, 2, piscou 2 vezes. Agora eu vou apertar uma vez, que foi a sequência que a gente fez anterior. 1, entra, 1, piscou uma vez e foi. Agora a terceira condição, que são 3. 1, 2, 3, enter, 1, 2, 3, acabou. Então funcionou o nosso código. Essas são as 5 formas de fazer estruturas condicionais. E é isso que nós temos para hoje.